vamos desconstruir o mito número 1. Não tem ordem certa para você ligar os pedais. Primeiro porque quando você está lidando com pedais compactos, vamos dizer assim, né, que não são pedaleiras, workstation completas e tal, cada circuito interage com o outro de uma maneira diferente. Então você cria um sem número de possibilidades, uma quantidade de variáveis muito grande, né? Então, principalmente quando você mistura pedais mais antigos com pedais mais novos, né? O DM2 aí, de quando que é esse DM2? É de 81, cara. Então, esse aí é da galera old school mesmo. Old school mesmo. Então, assim, você tem surpresas, né? Surpresas sim. agradáveis e surpresas desagradáveis. A verdade é que eles vão interagir, todo circuito interage entre si, interage com a guitarra, interage um com o outro, interage com o ampli. E não tem uma ordem, tipo assim, uma mecânica certa nisso daí, porque depende do conjunto. Então o pessoal fala muito do negócio, a ordem é X, X, X. Só que às vezes você tem um modelo de drive que na verdade reage diferente. Exatamente. Por exemplo, tem fãs que não aceita buffer antes. Já fãs modernos, como os da Deep Trip, né, são bem bacanas, você pode colocar um afinador T2 da Bosch o AUA, sem problema, pode colocar o AUA. Esse AUA é True Bypass. Esse AUA é True Bypass, mas ele tem um switch dentro que você pode botar ele buffered. Então, facilitando a vida aqui. Tem um pedal aqui que não é True Bypass, que é o DM2 e o Clone. E o Lisa pode não ser também. E o Lisa você tem uma opção. O DM2 é fixo, é o buffer da Bosch, que muita gente cresceu odiando. E hoje em dia muita gente acha legal ter um buffer da Bosch no meio, porque ele dá uma reforçada no sinal, diminui a impedância, né, que aí deixa o sinal passar mais... na verdade, na verdade o buffer, eu vou ter que confirmar essa informação, porque a informação técnica precisa não estar na minha cabeça. Mas, sim, é casamento de impedância. Basicamente, o buffer, ele serve para jogar o teu sinal para um lugar, né, nesse casamento da impedância, onde ele fica menos suscetível a interferências externas, né? e a perdas. Mas o grande lance, a gente não vai falar muito sobre buffer, até porque eu vou ter que fazer um doutorado para isso. Devo perguntar para os universitários. Mas a grande questão é o seguinte, aqui a gente tem uma sequência que está funcionando toda de boa, não tem nenhuma interferência radical. As interferências mais comuns são fuzzes com pedais, com buffer antes, que aí realmente o fuzz foi projetado numa época que não tinha quase nada, então ele foi feito para enxergar um captador passivo de guitarra. Inclusive, se pegar uma MG num fuzz antigo, o som muda bastante também, porque já é outra impedância também. Sim, total. Então, mas para esses fins de hoje, a gente está bem tranquilo. Tudo aceita tudo, tá tudo rodando de boa. Exatamente. Aí essa ordem aí que a gente trouxe, né, só para dar uma primeira explicação, né, a gente colocou a ordem que é mais de costume de todo mundo. Sim, tá bem tradicional. Bem tradicional, que é o afinador primeiro, depois o AUA, e aí depois a sequência de overdrives, que pode ser um fuzz, no caso o Picuman tá antes do drive, que é o Icarus. Que é o Icarus. Que eu gosto de dizer assim, muita gente fala, Paulo, posso usar o drive antes do fuzz? Pode. É um som interessante. Você empurrar um fuzz, a gente vai até fazer, porque tem um fuzz depois do Icarus também, o Big Muff. Esse pedal daqui, aliás, vale um episódio só pra ele, porque ele é o David Gilmour na box aqui, só não vê os dedos, né? E o vibrato. É mesmo. Mas, assim, tem o Big Muff. Sim. E tem as modulações que o Gilmour costuma usar. A gente vai mostrar elas. Mas aí... E é muito legal, você empurrar Big Muff com overdrive é muito legal. O Tone Bender, eu tenho um Tone Bender, ele também às vezes fica legal com alguns pedais. O Krypton também curte pedal antes dele, não sei o Bog. Enfim, tem alguns fuzzes que ficam legais com drive antes. Só para finalizar a explicação básica, a gente está fazendo afinador com o AUA, com os drives, né? Aqui no caso tem o fuzz e o drive, e depois outro fuzz. Depois, já para explicar também essa diferença do fuzz antes do drive e o fuzz depois do drive. No Darkside a gente tem uma sequência de modulações ali para também explorar a variedade de modulações antes e depois do drive, que também é uma coisa... Ele pode mudar internamente. Ele muda a ordem que é. Você pode aperta colocar essa chavinha aqui, aí agora a modulação passa a vir antes do drive. Isso, que é muito legal. Você colocar um Univibe, a galera gosta de colocar o Univibe antes do fuzz. E o Gilmour usava o Univibe antes do ele usava o Univibe antes do fuzz. Maneiro. Porque tinha uma história que o Univibe era um bagulho meio grandão, assim, né? Cara, tem a foto do Hendrix. A foto do Hendrix é
um negócio assim, o fuzz face fica pequeno, o Univibe é um troço desse tamanho. Exatamente, assim. E 2 delays, porque sim, porque 2 delays porque é sim, importante. é porque eu tô nesse programa. Então tô sentindo até diminuir, né, cara? Tá faltando... Na verdade, a gente devia ter trocado essa ordem, porque esse delay ele deveria vir antes do fuzz. A gente vai fazer. Até explicar pra galera do que acontece. A gente colocou os delays depois da sujeira, porque normalmente o delay entrando direto num fuzz, num overdrive, ele vai comprimir, vai saturar pra caramba. Isso é muito divertido pra galera que gosta de shoegaze, My Bloody Valentine, essas paradas assim, é muito legal, o slow dive. Tem essa onda assim do delay entrando ou num amplo muito saturado, o Neil Young fazia isso, né? Colocar o Echoplex num tweed completamente saturado. Caramba, é verdade. E é um som muito maneiro. Só que se você escutar o Neil Young, o Daniel Lanois faz isso também, ele usa o hack no tweed ou Vox AC30 no talo. Então chega aquele delay limpão e bate na distorção e ele satura tudo. É um jeito bem específico, você vai ter um som bem específico. Eu gosto muito, mas não serve para tudo. Então a gente usou um jeito meio careta. Agora a gente está invertendo aqui, o Sérgio já está colocando, vai ficar um delay antes de fuzz, que bicho, pra mim é o som do My Bloody Valentine, é o som de muita coisa do shoegaze, é você colocar um delay antes do Big Muff, especialmente Big Muff. Sim. Porque o Big Muff tem menos dinâmica que qualquer overdrive. Aí, quando você junta os dois, cara, um delay entrando e comprimindo e sujando, dá uma maçaroca sonora que é muito legal. Mas, assim, você tem que saber que é isso que você quer, e essa é a questão da ordem aqui. A gente vai mostrar algumas opções e você tem que pensar o que você gosta. E se você for que nem a gente, você provavelmente vai gostar um pouco de cada. E aí tem um problema, que você vai querer ter várias opções. Agora, tem uma coisa também, muita gente fazia. Por exemplo, o Van Halen usava... muita gente fala Echoplex, mas ele gravou aquele primeiro com Dynacord, uma coisa assim. É um eco menos famoso, mas é direto no input do Marshall saturadaço. É no input. E é muito legal, você escuta isso muito em Talking About Love, que ele diminui o volume da guitarra, e aí você ouve o delay limpo. Quando ele aumenta, vem um delay sujão. Entendi. E é legal porque, assim, como ele usava o plex muito saturado, com muito pouco headroom, muito provavelmente rola um efeito de ducking, né? Ou seja, quando ele toca o acorde cheio, o ampli ele já tá tão saturado e tão comprimido que você não ouve o delay, mas você ouve o delay no final, quando a nota porque tem sobra. O som e o delay. O som original, o som e o delay. Aí bate e comprime. Então esse delay não consegue aparecer tanto. Quando você abaixa o volume, você consegue distinguir mais. E a galera usava muito delay. O pessoal fala, pô, Paulo, por que você gosta tanto de delay? Uma das coisas, cara, é que o delay dá uma engordada no som da guitarra. Sim. Você dá aquela nota que normalmente tem uma capa um pouco do agudo, todos os antigos capavam um pouco do agudo. O Echoplex não capava tanto, mas com o tempo do uso de fita... Mas porque o Echoplex tinha um booster na entrada, né? Tem um booster muito bacana que a gente vai mostrar aqui no Lisa, né? Da Cachalote, ele tem essa simulação. O fato é que você está alterando o som na guitarra e a gente gosta de alterar o som na guitarra. Exatamente. Esse negócio, não, porque mudou o meu som limpo. Então não usa pedal. É isso, pô. A graça é mudar o som limpo. Então vamos começar. Vamos mostrar as opções, o que acontece. Vamos ver delay antes do fuzz, então. Faltou... Isso, gente, é rock and roll, tá? Então, eu sempre esqueço dos chifres, é uma vergonha. Agora vamos fazer o delay normal, né? Ou seja, o fuzz entrando no delay, né? Então... Ó, o delay limpinho, né? O delay recebe o som saturado do fuzz e repete isso mais ou menos limpo, porque esse também não é um delay muito limpo. Ele não é tão limpo. Mas ele tem um efeito. Agora o delay vindo antes do...
Então é isso, ó. Você vê que ele fica... Ele dá uma massa... assim, ele enche o som, mas você ainda escuta o delay. Não é tão embolado. É sujo, mas você ainda consegue ouvir todas as notas. Mas e também, assim... Tem que lembrar, eu tô com um Big Muff, né? mas a gente tá usando um Big Muff com bem pouco fuzz. O que será que acontece se a gente arregaçar o fuzz? Né? Vamos ver. Vai lá. Vai lá. Quando toca muita nota, Já começa a ficar embolado. não é legal. Acho que a graça é segurar a nota e deixar o delay, reforçar o fuzz. Vamos ligar tudo? Antes e depois? Antes e depois. Eu vou ter que botar outro delay no meu board. Tá vendo, gente? 2 delays. Eu não sou pago pra vender delay. Bom, então a gente viu que 2 delays não é demais, um delay antes e um depois. É legal pra caramba verdade. do drive. Ficou muito doido. A tendência natural, né, quando você bota o delay antes da distorção, é você socar sinal no pedal de distorção. E aí, dependendo do headroom, os pedais com menos headroom... Isso no overdrive, bicho, nem faz cócegas. Nem faz cócegas. Esse é o grande lance. Agora, vale dizer, a gente colocou o DM2, o DM2 ele é bem dark, ele é bem soft, tem um ataque bem macio, então ele é mais propício para isso. Se você colocasse um DD3, que é aquele agudo percussivo, metálico, ia ficar muito mais definido e talvez fosse embolar mais. Mas assim, o que a gente já... Eu acho, tocando aqui, a gente nem pensou em fazer isso, tanto delay com Big Muff. Sim. Não é tão embolado. Não é o fim do mundo. O pessoal fala, não, vai embolar demais. Depende do que você tá tocando. Eu tava tocando uma coisa mais viajante. Se fosse pra tocar, sei lá, pra acompanhar a Anitta, talvez ia ficar sujo demais. Mas depende do momento. Então não é um som proibitivo. Acho que, por exemplo, bandas modernas assim, tipo Coldplay, Imagine Dragons e tal, super conseguem botar esse som de guitarra. De boa, de boa. Tudo a ver, né? De boa. Uma produção que é pop, né? Não é um troço psicodélico. É um pouco viajante, mas cabe dentro de uma produção moderna de boa. Sim, total. Tranquilo. Então, vamos para a parte das modulações, então? Então, vamos trabalhar. Aí você toca, porque eu sou um zero à esquerda em modulação. Eu vou ser super sincero, eu sou muito ruim, bicho. Essas coisas... O Sérgio tem um conhecimento de univibes, essas paradas que eu não tenho. O que é legal, assim, das modulações, né? Esse pedal aí, o Darkside, eu botei ele aí justamente porque ele tem 4 modulações diferentes. Ele tem phaser, vibe... flanger e rotary, né? Que seria essa simulação da Leslie. Que, cara, assim, tirando o chorus que não tá aí, mas esses efeitos são bem, tem bem cara de chorus, né? Tirando o chorus,
tipo, praticamente todas as modulações mais usadas estão aí. Então, Sim, talvez é faltasse o trêmulo, né? Sim. Que trêmulo eu não considero modulação, porque na verdade ele só está mexendo com a amplitude do sinal. Então ele não desafina. Não desafina. Ele não desafina. Então o trêmulo eu sempre considero uma coisa à parte. Então o que acontece? Qual é o legal, né? O legal é que, assim, a modulação, né? Você tem sempre que pensar que se você coloca uma modulação que varia muito a intensidade do seu sinal, como é o caso do Univibe, né? Que o Univibe ele fica criando um filtro, como se fosse um AU automático, né? Que fica passeando ali nas frequências. Ele varia muito a intensidade do sinal. Então, o que vem depois dele vai ser muito impactado por esse alcance dinâmico muito maior, né? Que ele vai provocar. E, naturalmente, se você colocar ele por último, que é uma forma mais polida de usar ele, que é até a forma como eu uso, ele tá pegando tudo que tá vindo antes e tá fazendo esse movimento, essa movimentação no som com tudo que tá vindo, com a massa toda que tá vindo antes, né? Vou mostrar isso antes. Vamos. É só apertar o botão, né? Só ligar, Só ligar. Então, primeiro mostra a modulação, né? Pra galera que não conhece o que é o Univibe. Perfeito som. Fica bem devagar. Tá mais ou menos assim, né? Agora pode abrir a profundidade dele todo. O depth todo? Tá. E realmente acho que vale a pena. É um efeito que vale a pena usar no máximo. Sim, total. Valoriza mais. E aí, por exemplo, no som limpo, ele fica muito comportadinho, né? Porque o som limpo já normalmente tem mais espaço, né? Então, quando a gente bota o fuzz antes, né? Aí no caso, vamos com o fuzz primeiro, né? Eu vou ligar aqui o fuzz, então. O mesmo fuzz que eu tava usando. O que acontece? Assim, a modulação tá vindo depois da distorção, e aí você sente mais o movimento da coisa, né? A distorção acaba potencializando o som do vibe. Isso. Agora, quando você joga o vibe para antes da distorção, o vibe vai saturar a distorção com essa variação. Percebeu que fica mais distorcido? Vai tocando, vai tocando. Aí vem um conceito que eu acho bacana, que eu já ouvi, que o último pedal da cadeia é o que mais se sobressai. Uhum. E realmente isso fica aqui. Se você coloca o vibe depois, você ouve muito mais o vibe. Uhum. Se você coloca o muff depois, você escuta muito mais o muff. Sim. O efeito que chama atenção é, pô, o cara ligou o Big Muff. E também tem um Univibe ali. Uhum. E você vê que ele comprime pra caramba o som. Então não tem aquela onda... Uau. Só que em compensação, ele faz o Big Muff gritar mais. Mas deixou mais sujo, né? Deixou mais sujo, né? Ele sujou. Cara, e o som muito maneiro. Por exemplo, se a gente empurrar o Big Muff com esse teu drive aí antes, ó, com o Icarus antes... Vai lá, toca sem. Vai. Ele ficar com bastante harmônico. Deixa ele assim. Agora liga o Big Muff. Desculpa, o vibe. O vibe. Isso.
Continua. Diminui um pouco o rate do Univibe pra ele rate? ficar mais lento, Pode ligar o delay. Fica bem psicodélico, né? Não, eu não sei se em casa a galera vai sentir isso, mas ele tá só com uma 2 de 12 aqui. É só uma 2 de 12 e, tipo, é um som que tomou o ambiente todo. Bicho. Exatamente. E eu vou dizer, a Strato é engraçado, porque a Strato tem uma... Parece que é feita pra esse som, né? Né? É feita pra esse som. Sabe o que ficaria melhor ainda se ela tivesse meio tom abaixo? Que aí a gente entra naquela mística da Strato meio tom abaixo. Que é um negócio... Né? Hendrix, né? Só o Gilmour que não usa ela meio tom abaixo. É verdade. A maioria dos estrateiros é tudo meio tom abaixo. Meio tom abaixo, é verdade. A gente já mostrou... a gente não mostrou uma coisa, que é uma coisa que uma galera gosta de usar. Só pra terminar. Que é o wah depois... Verdade. De um fuzz, de uma sujeira. Antes e depois do fuzz, né? Antes. Vamos ligar ele antes, então? Vamos lá, então o Big Muff. Muito bom. Bom, essa é a posição clássica, né? Que é o wah antes das distorções, né? Isso. E aí, o que acontece? Quando o wah vem antes da distorção, acontece exatamente o que estava acontecendo quando o Univibe estava vindo antes do fuzz. Ou seja, ele modula na distorção, então ele modula menos. Ele distorce mais, né? Ele distorce mais e modula menos. Tanto que é super comum quando a gente está usando o som para solo e você liga o wah, você sente que o wah cria uns harmônicos que ajudam a dar umas microfonias e tal. Porque o wah está empurrando o sinal na distorção, naturalmente ele está distorcendo mais o sinal, né? Então agora a gente trocou de posição aqui, vamos ver como é que o wah se comporta depois do Big Muff. Cara, muito mais forte, né? Muito mais wah. Dá pra tocar o wah sem mexer com a boca? Cara, sensacional. O Hendrix usava o wah depois do Fuzz Face, né? Eu acho que o Hendrix usava depois do Fuzz, Eu acho que usava. Agora, isso é interessante, porque ele usa então o wah depois da distorção, mas tinha distorção do ampli também. Tinha distorção. Tem que lembrar disso, né? Exatamente. Então, eu acho que esse segredo, esse equilíbrio é uma coisa do rig de cada um, né? Exatamente. Do setup, cada um tem em casa, como você usa no palco, né? Se o ampli é completamente clean, se você está usando simulador, mesmo simulando tudo isso digitalmente, as regras continuam se mantendo. Continuam se mantendo. Agora sim, o que é muito difícil, né? Que aí a gente entra naquela discussão do digital versus analógico, é que quando você está trabalhando numa workstation digital, assim, um plugin ou alguma coisa, as interações, elas são muito menos reais. Muito assim. menos reais. E eu acho que perde muito esses detalhes. Por exemplo, a simulação você não conseguiria simular aquele negócio do wah que a gente fez no início com o Picoman. Aquilo aí. Tem um vídeo do Hatchu, se não me engano, no canal Hatchu, que ele tenta fazer no Kemper ou outro programa, talvez o Quad Cortex, alguma coisa assim. Ele tenta. Os sons estão maravilhosos, está tudo maneiro. Aí ele fala: agora eu vou pegar e tentar simular, fazer a emulação do Mark I, um Tone Banner Mark I que ele tem, Macaras.
Cara, é o único que ele não consegue pegar, porque tem esses harmônicos que vêm e vão, dependendo do ataque da palheta, ele pega tipo uma coisa fixa. E o fuzz é meio vivo, uns harmônicos que vêm e vão. E isso no digital ainda não chegou. Eu creio que vai chegar. Vai chegar. Vai chegar porque o comportamento dos amplis ele já tá muito parecido. Já tá, né? já tá muito parecido. Já consegue pegar aquela coisa da dinâmica, que antigamente era durão, né? Esse aqui é o som do Plex, do Vox, era um som só. Agora já tem essa dinâmica que segue a palhetada. Agora, cara, pra fechar, vamos falar do fuzz antes e depois do drive, né? Vamos lá, vamos mostrar então... Bom, então agora assim, pra gente matar aqui as últimas possibilidades, a gente tem duas possibilidades que é fuzz antes do drive e drive antes do fuzz aqui, né? Você tem alguma consideração, uma pré-consideração em relação a isso? Cara, eu tenho uma pré-consideração sim. O Picoman, o Fuzz Factory, esses fuzzes que são mais tortos e mais... são menos polidos. Eu acho o Fuzz Face fica no meio termo, o Tone Bender também. O Big Muff eu acho já pronto, é um som já muito pronto. O Fuzz Face e o Tone Bender depende um pouco do amplo que você está colocando. O Fuzz Factory, mais que o Picoman, o Fuzz Factory, ele precisa ter um sinal quente no ampli. Senão ele fica muito agudo, muito rasgado. E aí, pra mim, o clone, cara, eu tenho o meu primeiro clone, eu comprei do Guilherme, foi o primeiro pedal que ele vendeu na vida, inclusive, depois ele me falou. E eu fiz um vídeo no YouTube há séculos atrás, que eu não tinha nem ampli, eu usei o Guitar Rig simulando um Vox. E ele foi o que fez eu conseguir usar a fuzz de boa, porque ele dá uma aresta do fuzz. Exato, ele corta aquele excesso de agudo, aquele gravão. Mas isso depois do fuzz. Depois do fuzz. Então depois do fuzz ele serve pra dar uma arredondada. O problema é, às vezes você tem um fuzz face que você gosta pra caramba, um big buff que você gosta pra caramba, e aí se você colocar um clone, um tube screamer, a galera usa muito tube screamer também, com pouco ganho, a galera normalmente usa o drive com pouco ganho. E aí o que acontece? Se você apara demais as arestas, ele pode ficar comportado demais. Entendi. Tem uma galera que gosta do fuzz comportado. Por exemplo, Josh Smith, ele usa... toca pra cacete, né, cara? Que som maravilhoso. E o fuzz dele é sempre meio comportado. Entendeu? O Jack White jamais faria isso. Porque o fuzz tem que ser descontrolado. Então, acho que a gente sempre tá variando entre um extremo e outro. Nunca ninguém... Nos extremos é pouca gente que fica. Então, você tem que pensar se você quer amaciar o fuzz ou se você quer deixar o fuzz mais doido ainda. O drive antes do fuzz, o que ele faz? Ele, na minha experiência, ele funciona como um filtro de corte. Ele tira aquele excesso de grave, não vai entrar tanto grave no circuito. Ele amacia os agudos, então já vai entrar um som mais focado. Isso é muito legal também para alguns fãs. Inclusive, Big Muff, você viu que soa super legal. Ele deu uma focada no Big Muff. Dependendo do seu setup. Na Strato eu não acho tão necessário. Na Strato eu acho legal, mas não é necessário. Na Falcon, ela tem muito grave sobrando. Então pode ser necessário, entendeu? Uma tele às vezes tem agudo demais. Então vamos ver o fuzz sozinho, então, primeiro. Vamos ver. Foi mal, acabei tirando. Não, mas isso é legal, porque o clone, quando colocou muito drive, ele só serviu a... Ele embolou o Picoman. Sim.
Quando ele estava quase sem drive, ele deu a paradinha virou nas arestas. equalizador, Uhum. entendeu? Porque o grande lance do Picumã é que tem harmônico pra caramba. Aham. Então ele deu uma coisa. Já se fizer isso no Big Muff, que já tem um som mais redondão, a gente vai conseguir... Quer dizer, vamos ver o que acontece. Vai lá. Muito bom, né, cara? Ele ajuda a dar O que você achou? Eu acho que ele ajudou a focar o Big Muff, né? Ele acabou virando como um filtro. É. Quer dizer, o interessante é, no final das contas, como esses sons são muito fortes, tanto o Picumã quanto o Big Muff, é muito forte. Então, o clone, na verdade, ele só tá funcionando para você equalizar, tirar, colocar. E aí, antes do Big Muff, você pode mexer à vontade, que o som do Big Muff continua lá. Depois do Picumã, depois de um certo ponto de distorção, é tanta informação harmônica que só virou um bolo, não ficou legal. Exatamente. Então, assim, nesse setup aqui, desse jeito que a gente está usando, o drive depois do fuzz, ele tem um poder de modificar o som maior do que ele vindo antes, né? Então, assim, o que acontece, né? Você provavelmente, o clone é um pedal muito legal porque justamente ele tem uma gama de possibilidades dentro de algo mais clean. Sim, sim. Diferente do Tube Screamer, por exemplo. Eu acho que ele é melhor nesse ponto. Que pra você usar depois do fuzz ou depois de qualquer outro drive, ele te dá mais recursos para você não modificar tanto o timbre e só dar a parada de arestas que você quer. É isso aí. Agora, por outro lado, ele vindo antes do Big Muff, ele tem uma coisa legal, porque ele dá mais ganho no Big Muff. Sim. Então você... É uma coisa que todo mundo precisa, né? Mais ganho no Big Muff. Acho que não, né? Mas tudo bem. Mas o legal também é isso, porque aí, por exemplo, o Big Muff, assim como qualquer outro fuzz, ele tem um timbre quando você tá usando pouco ganho e um outro timbre completamente diferente quando você tá usando muito ganho. O fuzz tem essa característica. Você vai aumentando o ganho, a equalização, o timbre muda muito. Não é só mais ganho. É mais do que isso. Muda a estrutura ele é dinâmico, ele é vivo, dinâmico. exatamente como você usou a palavra muito bem. Então, o que acontece? Você, tendo um pedal de drive antes do fuzz, você ganha a possibilidade de usar menos ganho no fuzz e mais ganho no pedal de drive. Sim, sim. Né? E aí você vai conseguir coisas diferentes. Uma coisa legal... Vamos testar. Vamos fazer isso. Só para terminar, é o Big Muff com pouco ganho e vamos tentar colocar o ganho no clone.
muito legal. Muito maneiro, né? Porque é um som que o Big Muff não chegaria sozinho e não tem nada a ver com o clone. Na verdade, Exatamente. a gente criou um híbrido. Quando a gente tava com o clone desligado, só com o Big Muff com pouco ganho, ele ficou com um som de amp pequeno, né? De amp pequeno. Ficou muito som de amp pequeno. Muito legal, ficou tipo meio tweedzinho, assim, né? Muito interessante. Muito legal, é isso, que aí você ganha gama de possibilidades, né? Uma variação legal na forma como o pedal de distorção responde quando você tem um outro pedal de booster antes. Você pode fazer isso também com um equalizador, né? Sim, o equalizador você terá mais controle sobre quais frequências usar. Exatamente. O que é legal. Eu acho o equalizador, até que dá um programa sobre equalizador. O equalizador é um pouco perigoso porque você equaliza no volume baixo ali e tem muita opção. Aí você faz um som. Depois, quando você chega no palco, você tem que mexer. E é muito parâmetro para mexer. Eu gosto daqueles equalizadores de 4 bandas, mais simplinhos que tem. Sim. Agora, a MXR tem aquele grandão. 10 bandas. 10 bandas. A galera do metal gosta muito, que você consegue esculpir bastante som. Mas é meio doideira, né? Tem que saber usar. A vantagem de você usar um pedal de drive antes é que normalmente o pedal de drive ele tem um botão de tone. Então toda a equalização dele tá ali. O clone até é diferente porque o controle de agudo dele é um controle de agudo que entra no sinal que ele mistura, né, no drive. O clone tem a parada que, se alguém não sabe, né, esse daqui, o output não, o drive. O ganho. O ganho no início, na verdade, ele tá passando por um clean boost, que é um clean boost muito legal. Na verdade é tipo um treble booster, né? Porque o agudo funciona, né? O agudo funciona. E aí você tem um booster que você pode puxar o treble ou não. Na verdade, o clone não é tão agudo, né? Ele, na verdade, para puxar o agudinho, tem que passar um pouco daqui. Tem uns boosters que são muito agudos. Ele não, ele é até controlado. Mas conforme você vai colocando ganho, na verdade, ele é um knob concêntrico. Ele tá fazendo um mix entre o clean boost e o drive. Por isso que ele, no início, funciona muito bem, porque ele deixa passar o som limpo da guitarra. Isso é muito legal. Cara, eu acho que é isso. E eu agora preciso de um Big Muff. Esse programa vai me dar muito prejuízo. Bom, você aí, deixa aí nos comentários qual é a ordem dos pedais que você usa, se você não concorda com alguma das coisas que a gente falou, ou se tem uma possibilidade que a gente não... esqueceu de mencionar que a gente esqueceu de mencionar aqui e que a gente pode eventualmente vir a cobrir num próximo programa. Bom, no disco, na discoteca de hoje, eu trouxe o No Code do Pearl Jam, que, já que a gente falou sobre pedais e ordem de pedais e variedade de timbres, né, naturalmente, né, esse disco ele é muito legal, porque eu acho que ele é um momento na carreira da banda em que eles começaram a experimentar timbres diferentes de guitarra. Então tem muita coisa aqui que pra mim soa como amplis pequenos, de boutique, tem delays distorcidos pra caramba, tem coisas muito fora do tradicional, do setup tradicional, tipo drive mais amplo e mais delay, sabe? Então tem muita coisa legal de guitarra nesse disco. O Pearl Jam, em geral, não é uma banda que é muito reconhecida pelos guitarristas, porque não são... justo, né? Não são solistas, assim, né, virtuosos e tal, mas os caras, experimentaram muito, assim, em termos de timbre, sabe? Tiraram grandes sons, assim, e os meus sons assim, talvez um dos meus discos do Pearl Jam com sons de guitarra que eu mais gosto seja esse aqui. Então, fica aí a recomendação No Code, que não é novidade pra ninguém. Essa edição aqui é maravilhosa, 25 anos de aniversário. Então, também pensando, eu quebrei bastante a cabeça pensando, porque assim, eu calho de gostar de muitas bandas que tem muitos sons bacanas e usam bem os efeitos. Mas uma das bandas eu pensei, cara, que a gente está falando de ordem de pedal, etc. Eu podia trazer uma coisa mega experimental, uma coisa mega esquisita. Mas a Rush of Blood to the Head do Coldplay, que é uma banda que hoje, pessoalmente, eu detesto o que eles têm feito. Já tem 5 discos, não aguento. Mas pra mim esse é o penúltimo disco maneiro deles. E eles eram uma boa banda, porque tem canções ótimas, é comercial, é pop, só que, cara, eles usam muito bem efeito. Johnny Buckland é um guitarrista pouco considerado. Eu acho que... Nunca é citado, ele pega a pior música que o Chris Martin faz e coloca uma guitarra divertida. Toda faixa do Coldplay tem uma guitarra. Pode ser a mais dance, ele grava uma coisa com Rihanna, um negócio assim, constrangedoras, mas a guitarrinha ali é legal. E essa é uma parada que eu acho que todo guitarrista tem que ter na vida. Uma hora você vai pegar uma música que você não gosta.
Verdade. E aí você faz um Guitar Hero. E aí, falando sobre efeitos, cara, tem muito uso de efeito bacana. Esse disco não é tão experimental, ele foi ficando cada vez mais o negócio, né? Vai ficando com mais dinheiro, vai comprando mais pedal e levando mais pro vai comprando né? mais pedal. Vai levando pro palco também, né? Mas assim, é uma combinação de sons tradicionais, de reverb, de delay, de fuzz, de drive. Só que você vê que em alguns momentos os efeitos são usados de maneiras diferentes. Ele é bastante variação em cima de timbres que são clássicos, né? Acho que delay reverb já não é novidade desde a década de 80. Mas é um discão, é um disco bom, cara. É um disco bom. Então é isso aí. É isso. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente aí, blá, Tem blá, sininho? blá. Ainda tem sininho, essa coisa? Tem essa coisa toda. Mas enfim, é isso. Se você Então gostou, é isso fica aí. Até a próxima. Valeu!